mais um na multidão para conquistar o nada. É, meu filho, é o preço da vitória. Fala, concurseiro, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Moreira e hoje vamos fazer questões sobre regência verbal, hein? Olha, cai bastante, quando cai faz um estrago. Então, bora para a questão 1. No verso, perdoar o ódio que nos cerca. A regência do verbo perdoar está sendo empregada corretamente. Assinale a alternativa que apresenta um erro quanto à regência desse mesmo verbo. Pessoal, o verbo perdoar, se ele se referir à pessoa, vai ser verbo transitivo indireto, que pede preposição a. Mas se for outras coisas, será verbo transitivo direto, ok? A. O pai perdoou o delito da filha. O delito é objeto direto. Perdoou é verbo transitivo direto, então aqui está correto. B. Não perdoaram aos meninos infratores. Aos meninos é pessoas? Então, esse verbo é verbo transitivo indireto e aqui está correto também. C. Perdoem os desvios gramaticais dos artistas. Esse verbo é verbo transitivo direto e aqui é objeto direto. Então também está correto aqui. D. Perdoei a minha melhor amiga pela mentira. Aqui é verbo transitivo indireto, porque é quem está sendo perdoada aqui é a amiga, que é uma pessoa. Então está correto também. Letra E. Não é comum perdoarem aos desvios de conduta. Aqui é verbo transitivo direto. Então está errado essa preposição aqui. O certo seria os desvios. Então, gabarito letra E. Agora vamos para a outra questão. Questão 2. Considere as orações abaixo. 1. Os bombeiros assistiram os desabrigados. Pessoal, o assistir, no sentido de socorrer, ele é verbo transitivo direto, tá bom? Então, os desabrigados é objeto direto, então aqui está correto. 2. O motorista não obedeceu à sinalização. Pessoal, o verbo obedecer ele é verbo transitivo indireto e pede preposição a. Então, o que faltou aqui foi a crase, tá bom? A regência está correta em só um, né, gente? Então, gabarito, letra A. Questão 3. Leia as afirmativas abaixo para responder as questões. 1. Sua decisão implicará grandes perdas. Pessoal, o verbo implicar, no sentido de acarretar, ele é verbo transitivo direto. Então, a 1 está correta. 2. O amor implica em sacrifício. Implicar, verbo transitivo direto no sentido de acarretar. E ele não aceita preposições. Então, ó, o amor acarreta sacrifício. Então, aqui, ó, está errado esse em. 3. Os funcionários devem obedecer o regimento. Obedecer é verbo transitivo indireto e pede preposição a. Então, o correto aqui seria ao regimento. Tá bom? As frases que apresentam erro quanto à regência verbal são 2 e 3, tá, gente? 2 e 3. A não é B. Letra B é o gabarito. Então, bora para a próxima questão. Questão 4 na área. Assinale a alternativa que substitui adequadamente o termo negrito quanto à regência no trecho, visando sempre um serviço público efetivo. Pessoal, visar, no sentido de desejar, ele é verbo transitivo indireto e perde a preposição a. Ok? Então aqui, ó, seria A1 serviço público. Segunda norma, ulta, sem alteração de sentido. Letra A. Desejando, sempre A1 serviço público efetivo. O verbo desejar, ele é verbo transitivo direto, porque quem deseja algo. Então, essa preposição aqui, ó, está errada. B.
aspirando sempre um serviço público efetivo. O verbo aspirar ele é verbo transitivo indireto e pede preposição a. Então, aqui seria a um serviço público. C. Almejando sempre a um serviço público efetivo. O verbo almejar ele é verbo transitivo direto, porque quem almeja, almeja algo. Então, essa preposição aqui está errada. D. Ansiando sempre por um serviço público efetivo. Pessoal, quem anseia, anseia por algo. Então, é verbo transitivo indireto e pede preposição por. Então, está correto. E. Querendo sempre a um serviço público efetivo. Pessoal, o verbo querer ele é verbo transitivo direto, porque quem quer algo. Então, essa preposição aqui está errada. Então, o gabarito, letra D. Então, bora para outra questão. Bora para a questão 5. Considere a regência dos verbos em destaque e assinale a alternativa correta. Letra A. O projeto aspira a promoção com a comunidade. Pessoal, o verbo aspirar, no sentido de desejar, ele é verbo transitivo indireto e pede preposição a. Então, aqui deveria ter uma crase, tá bom? B. O projeto visa a aproximação com a comunidade. Aqui, ó, visa está no sentido de desejar, então é verbo transitivo indireto e pede preposição a. A preposição com mais a artigo, ele vai dar a crase. Então aqui está correto. Então gabarito letra B. Letra C. Como os adolescentes preferem mais as atividades lúcidas, elas são a base da segunda etapa. O verbo preferir é verbo transitivo direto e indireto. No entanto, aqui só está o objeto direto, ok? E ele não aceita advérbios, então está errada a letra C. D. Os policiais capixabas assistem à comunidade no que ela necessita. O verbo assistir no sentido de ajudar, ele é verbo transitivo direto e não aceita preposição, ok? Então aqui está errado. Letra E. Os policiais capixabas visam na comunidade o que ela necessita. Visar, no sentido de desejar, verbo transitivo direto e pede preposição a. Aqui está tendo preposição em mais artigo a. Então está errado. Portanto, questão 5, gabarito letra B. Então, bora para a questão 6. Somente a oração em A está correta quanto à regência do verbo esquecer. Pessoal, o verbo esquecer, se ele for pronominal, ele é verbo transitivo indireto e pede preposição de. Se ele não for pronominal, ele é verbo transitivo direto, tá bom? Ó, A. Não se esqueça do livro. Pronome C aqui, então é verbo transitivo direto. Do livro, objeto indireto, então tá correto. B. Não esqueça o livro. Aqui é o verbo transitivo direto, porque aqui não tem um se, tá bom? O livro, objeto direto. A questão fala, somente a oração em A está correta? Errado, porque a B está correta também. Então, o gabarito é errado. Ok? Então, bora para outra questão. Questão 7. Assinale a alternativa em que o verbo aspirar esteja empregado corretamente. Pessoal, o verbo aspirar, no sentido de desejar, ele é verbo transitivo indireto e pede preposição a. No sentido de cheirar, ele é verbo transitivo direto. E no sentido de sugar, ele é verbo transitivo direto. Ok? Vamos para a questão. A. Silvia aspirou ao forte odor das flores do campo. Veja, esse aspirar ele está no sentido de cheirar, então é verbo transitivo direto e não aceita preposição aqui, então aqui está errado. B. Caso aspire o cargo de chefia, deveria agir de outra maneira. Esse aspirar está no sentido de desejar, então é verbo transitivo indireto
E o certo seria ao cargo. Então, também está errado. C. Não aspiro poder e estrelato. Aqui está no sentido de desejar também. Então é verbo transitivo indireto. E o certo seria não aspiro ao poder e ao estrelato. Está errado também. D. Hoje há excelente aparelhagem para aspirar lixo e água das ruas. Esse aspirar está no sentido de sugar. Então ele é verbo transitivo direto. E pede complemento verbal. Aqui é objeto direto. Então está corretíssimo a letra D. Então é o gabarito. Letra E. Não há quem não aspire à felicidade. Esse aspirar está no sentido de desejar. Então é verbo transitivo indireto. E pede preposição a. O que faltou aqui foi a crase. Então, questão 7, gabarito letra D. Bora para a questão 8. Assinale a alternativa correta, conforme a gramática da língua culta. Analisando a regência do verbo preferir. Pessoal, o verbo preferir, ele é verbo transitivo, direto e indireto. No entanto, ele não aceita do que e nem advérbios. Tá bom? Ele não aceita. Letra A. Preferia pizza a churrasco. Pessoal, churrasco, ele é masculino. E não se usa crase diante de palavra masculina. Então, letra A está errado. B. Preferia pizza a churrasco. Está corretíssimo aqui, ó. O gabarito letra B. Letra C. Preferia mais a pizza do que o churrasco. Errado. Porque ele não aceita advérbios nem do que. Ok? Letra D. Preferia 1000 vezes mais pizza ao churrasco. Tá errado. Ele não aceita mais. Que é advérbio. Letra E. Preferia o churrasco do que a pizza. Errado. Então, questão 8, gabarito, letra B. Pessoal, essa questão 9 aqui, ó. Questão bonita, bonita mesmo. Essa questão aqui derrubou bastante gente. Mas eu vou explicar para vocês. Escolha abaixo a exata regência do verbo chamar. Escolha uma. Pessoal, o verbo chamar, ele pode ser verbo transitivo direto, se for no sentido de convocar. Convocar. E no sentido de apelidar, ele pode ser verbo transitivo direto ou então verbo transitivo indireto. E aqui pode haver preposição de, mas aqui é facultativa essa preposição, tá bom? Facultativo. E aqui, ó, chamamos. Chamamos. Veja, é que o verbo ele terminou em S. Em S. E existe uma regra assim. Se o verbo ele terminar em S e logo em seguida tiver um pronome oblíquo, nós vamos cortar o S e colocar o lo. Se o verbo for verbo transitivo direto, ok? Então, letra A. Chamamos-lo. Inteligente. Veja, aqui a gente cortou o S e colocou o lo. Inteligente. Veja que aqui o D é facultativo em por. B. Chamamos-lo de inteligente. Veja, o D está aqui, mas é facultativo em por. A e B são verbos transitivo direto. Tá bom? C. Chamamos-lhe inteligente. Está correto também, porque o D é facultativo. D. Chamamos-lhe de inteligente. Aqui é facultativo. Então, o gabarito letra E. Viu que questão boa é essa? Então, vamos para a última questão. Então, bora para a última questão. Questão 10. A imprensa me taxou de imbecil, reescrevendo a oração e mudando o verbo taxar por chamar. A frase ficaria: a imprensa me chamou de imbecil. O verbo chamar admite mais de uma regência, com alteração de significado. Qual a regência dele nesta frase?
Pessoal, o verbo chamar, no sentido de apelidar, ele pode ser verbo transivo direto ou então verbo transivo indireto. Aqui ele está como verbo transivo direto, tá bom? Letra A. O verbo chamar tem o sentido de denominar, apelidar. Nesse caso, o verbo é transivo direto, corretíssimo. Letra B. O verbo chamar tem o sentido de indicar. Nesse caso, é verbo transivo direto, nada a ver, aqui é verbo de apelidar. Letra C. O verbo chamar tem o sentido de abdicar? Não, nada a ver também. Letra D. O verbo chamar tem o sentido de assistir? Também não, nada a ver. Então, o gabarito ficou letra A. Pessoal, então foi isso. E até a próxima.